Capítulo 6. Os homens são como elásticos. Os homens são como elásticos. Quando se retiram, só podem esticar até uma certa distância antes de saltar de volta. Um elástico é uma metáfora perfeita para entender o ciclo masculino de intimidade. Esse ciclo envolve aproximação, afastamento e, de novo, aproximação. A maioria das mulheres fica surpresa ao se dar conta de que, mesmo quando um homem ama uma mulher, periodicamente ele precisa se afastar antes de poder se aproximar. Os homens, instintivamente, sentem esse impulso de se afastarem. Não é uma decisão ou uma escolha. Simplesmente acontece. Não é nem culpa dele nem dela. É um ciclo natural. Quando um homem ama uma mulher, periodicamente ele precisa se afastar, antes de poder se aproximar. As mulheres interpretam mal o afastamento de um homem porque uma mulher geralmente se afasta por razões diferentes. Ela se retrai quando não confia nele para entender seus sentimentos, quando foi machucada e tem medo de ser machucada de novo, ou quando ele fez alguma coisa errada e lhe desapontou. Certamente, um homem pode se afastar pelos mesmos motivos, mas ele também se afastará mesmo que ela não tenha feito nada de errado. Ele pode amá-la e confiar nela, e de repente começar a se afastar. Como um elástico esticado, ele vai se distanciar e então voltar por si só. Um homem se afasta para satisfazer sua necessidade de independência e autonomia. Quando ele tiver se esticado para longe completamente, então, instintivamente, voltará. Quando ele estiver completamente separado, então, repentinamente, sentirá de novo sua necessidade de amor e intimidade. Automaticamente, ele ficará mais motivado a dar o seu amor e a receber o amor de que precisa. Quando um homem volta, ele retoma o relacionamento no mesmo grau de intimidade em que estava antes de se esticar para longe. Ele não sente nenhuma necessidade de um período de readaptação. O que toda mulher deveria saber sobre os homens. Se compreendido, esse ciclo masculino de intimidade enriquece o relacionamento, mas como é mal compreendido, ele cria problemas desnecessários. Vamos examinar um exemplo. Maddie estava aflita, ansiosa e confusa. Ela e seu namorado, Jeff, estavam juntos há 6 meses. Tudo tinha sido muito romântico. Aí, sem nenhuma razão aparente, ele começou a se distanciar emocionalmente. Maddie não podia entender por que ele tinha se afastado repentinamente. Ela me disse, no minuto ele estava todo atencioso, e então, logo depois, ele não queria nem mais conversar comigo. Tentei de tudo para trazê-lo de volta, mas isso só fazia piorar as coisas. Ele parece distante. Eu não sei o que fiz de errado. Será que sou tão ruim? Quando Jeff se afastou, Maddie tomou isso como algo pessoal. Essa é uma reação comum. Ela pensou que tivesse feito alguma coisa errada e se culpou. Ela queria fazer as coisas certas de novo, mas quanto mais tentava se aproximar de Jeff, mais ele se afastava. Depois de assistir a meu seminário, Maddie ficou bastante aliviada. Sua ansiedade e sua confusão desapareceram imediatamente. Mais importante que isso, ela parou de se culpar. Ela se deu conta de que quando Jeff se afastava, não era sua culpa. Além disso, aprendeu por que ele estava se afastando e como lidar com isso graciosamente. Meses depois, num outro seminário, Jeff me agradeceu pelo que Maddie havia aprendido. Ele me disse que agora eles estavam noivos e iam se casar. Maddie tinha descoberto um segredo que poucas mulheres sabem sobre os homens. Maddie se deu conta de que, quando ficava tentando se aproximar enquanto Jeff tentava se afastar, estava, na verdade, evitando que ele se esticasse até sua distância completa e aí encolhesse. Correndo atrás dele, ela estava evitando que ele sentisse que precisava dela e que queria ficar com ela.
ela se deu conta de que tinha feito isso em todos os relacionamentos. Inadvertidamente, ela tinha obstruído um ciclo importante. Como um homem é transformado de repente. Se um homem não tiver a oportunidade de se afastar, ele nunca terá a chance de sentir seu forte desejo de estar perto. É essencial que as mulheres entendam que se elas insistirem em intimidade constante ou correrem atrás do seu parceiro íntimo masculino quando ele se afastar, então ele ficará quase sempre tentando escapar e se distanciar. Ele nunca terá uma chance de sentir seu próprio desejo apaixonado por amor. Em meus seminários, eu demonstro isso com um grande elástico. Imagine que você está segurando um elástico. Agora, comece a esticar o seu elástico, puxando-o para a sua direita. Esse elástico, em particular, pode esticar 12 polegadas. Quando o elástico está esticado 12 polegadas, não tem mais nenhum lugar para ir a não ser de volta. E ao retornar, tem muito poder e vigor. Do mesmo modo, quando o homem se esticar até sua distância completa, ele retornará com muito poder e vigor. Uma vez que ele se afaste até o seu limite, ele começa a passar por uma transformação. Toda a sua atitude começa a mudar. Esse homem, que parecia não se importar ou estar interessado na sua parceira, quando está se afastando, de repente não pode viver sem ela. Ele está agora sentindo de novo sua necessidade de intimidade. Seu poder está de volta porque seu desejo de amar e ser amado foi redespertado. Isso é geralmente complicado para uma mulher entender porque, na sua experiência, se ela se afastou, tornar-se íntima de novo requer um período de readaptação. Se ela não souber compreender que os homens são diferentes dessa forma, sua tendência será desconfiar do repentino desejo dele por intimidade e empurrá-lo para longe. Os homens também precisam entender essa diferença. Quando um homem volta, antes que uma mulher possa se abrir de novo para ele, ela geralmente precisa de tempo e conversa para se reconectar. Essa transição pode ser mais suave se o homem entender que uma mulher pode precisar de mais tempo para readquirir o mesmo nível de intimidade, especialmente se ela se sentiu machucada quando ele se afastou. Sem essa compreensão das diferenças, um homem pode se tornar impaciente porque de repente está disponível para retomar a intimidade no mesmo nível de intensidade de que quando se afastou e ela não está. Por que os homens se afastam? Os homens começam a sentir sua necessidade de autonomia e independência quando eles satisfazem sua necessidade de intimidade. Automaticamente, quando ele começa a se afastar, ela começa a entrar em pânico. O que ela não se dá conta é de que, quando ele se afastar e satisfizer sua necessidade de autonomia, então ele terá vontade de se tornar íntimo de novo. Um homem automaticamente alterna suas necessidades de intimidade e de autonomia. Um homem automaticamente alterna suas necessidades de intimidade e de autonomia. Por exemplo, no começo do seu relacionamento, Jeff estava forte e cheio de desejo. Seu elástico estava completamente esticado. Ele queria impressioná-la, satisfazê-la, agradá-la e se aproximar dela. Como ele foi bem-sucedido, ela também quis se aproximar. Como ela abriu seu coração para ele, ele começou a se aproximar cada vez mais. Quando eles atingiram a intimidade, ela se sentiu maravilhada. Mas depois de um breve período, uma mudança se deu. Imagine o que acontece com o elástico. O elástico se torna flácido. Seu poder e força se foram. Não há mais nenhum movimento. Isso é exatamente o que acontece com o desejo de um homem de se aproximar depois que a intimidade foi consumada. Apesar dessa proximidade ser satisfatória para um homem, ele, inevitavelmente, passará por uma mudança interna. Ele começará a sentir o impulso de se afastar. Tendo satisfeito temporariamente sua fome de intimidade, ele agora sente sua fome de ser independente, de ficar sozinho. Chega de precisar de outra pessoa.
Ele pode sentir que se tornou dependente demais ou pode não saber porque ele sente uma necessidade de se afastar. Por que as mulheres entram em pânico? Quando Jeff instintivamente se afasta sem nenhuma explicação para Maddie ou para si próprio, Maddie reage com medo. Ela entra em pânico e corre atrás dele. Ela pensa que fez alguma coisa errada e que o desestimulou. Imagina que ele esteja esperando que ela restabeleça a intimidade. Ela tem medo de que ele nunca volte. Para piorar as coisas, ela se sente impotente para trazê-lo de volta, porque ignora o que fez para desestimulá-lo. Não sabe que isso é somente uma parte do ciclo de intimidade dele. Quando ela lhe pergunta qual é o problema, ele não tem uma resposta clara, e então resiste a conversar sobre o assunto. Ele simplesmente continua a se distanciar dela ainda mais. Porque homens e mulheres duvidam do seu amor. Sem uma compreensão desse ciclo, é fácil ver como homens e mulheres começam a duvidar do seu amor. Sem ver como estava evitando que Jeff encontrasse sua paixão, Maddie poderia facilmente admitir que Jeff não a amava. Sem ter uma chance para se afastar, Jeff perderia contato com seu desejo e sua paixão por estar perto. Ele poderia facilmente admitir que não amava mais Maddie. Depois de aprender e deixar Jeff ter sua distância ou espaço, Maddie descobriu que ele voltava mesmo. Ela aprendeu a não correr atrás dele quando ele se retirasse e confiou em que tudo estava ok, e sempre ele voltava. Com o crescimento da sua confiança nesse processo, ficou mais fácil para ela não entrar em pânico. Quando ele se afastou, ela não correu atrás dele, nem pensou que alguma coisa estivesse errada. Ela aceitou esse lado de Jeff. Quanto mais ela simplesmente o aceitava em tais momentos, mais rápido ele retornava. Quando Jeff começou a entender suas mudanças de sentimentos e necessidades, ele ficou mais confiante no seu amor. Ele pôde assumir um compromisso. O segredo do sucesso de Maddie e Jeff foi que eles entenderam e aceitaram que os homens são como elásticos. Como as mulheres interpretam mal os homens. Sem a compreensão de como os homens assemelham-se a elásticos, é muito fácil para uma mulher interpretar mal as reações de um homem. Uma confusão comum surge quando ela diz, vamos conversar, e imediatamente ele se distancia emocionalmente. Na mesma hora em que ela quer se abrir e se aproximar, ele quer se afastar. Comumente eu ouço a reclamação. Toda vez que quero conversar, ele se afasta. Sinto como se ele não se importasse comigo. Ela conclui erroneamente que ele não quer conversar com ela nunca. Essa analogia com o elástico explica como um homem pode se preocupar muito com sua parceira, mas de repente se afastar. Quando ele se afasta, não é porque ele não queira conversar. Ao contrário, ele precisa de algum tempo sozinho. Tempo para ficar consigo mesmo, para não ser responsável por ninguém mais. É um tempo para cuidar de si mesmo. Quando ele retornar, então estará disponível para conversar. Até um certo ponto, um homem se perde de si mesmo ao entrar em conexão com sua parceira. Sentindo as necessidades, problemas, vontades e emoções dela, ele pode perder contato com seu próprio sentido de eu. Afastar-se permite-lhe restabelecer seus próprios limites e satisfazer sua necessidade de se sentir autônomo. Até um certo ponto, um homem se perde de si mesmo ao entrar em conexão com sua parceira. Alguns homens, no entanto, podem descrever esse afastamento diferentemente. Para eles, é só um sentimento de eu preciso de algum espaço ou eu preciso ficar sozinho. Independentemente da maneira com que seja descrito, quando um homem se afasta, ele está satisfazendo uma necessidade válida de tomar conta de si mesmo por algum tempo. Do mesmo modo que nós não decidimos ficar com fome, o homem não decide se afastar. É um impulso instintivo. Ele só pode se aproximar até um certo ponto.
A partir daí, começa a se perder de si mesmo. Nesse ponto, ele começa a sentir sua necessidade de autonomia e começa a se afastar. Entendendo esse processo, as mulheres podem começar a interpretar esse afastamento corretamente. Por que os homens se afastam quando as mulheres se aproximam? Para muitas mulheres, um homem tende a se afastar precisamente no momento em que ela quer conversar e ficar íntima. Isso acontece por duas razões. 1. Uma mulher percebe inconscientemente quando um homem está se afastando e, precisamente nesses momentos, ela tenta restabelecer suas conexões íntimas e diz: vamos conversar. Como ele continua a se afastar, ela conclui erroneamente que ele não quer falar ou que não se importa com ela. 2. Quando uma mulher se abre e compartilha sentimentos mais profundos e mais íntimos, isso pode, de fato, acionar a necessidade de um homem de se afastar. Um homem só consegue lidar com a intimidade até certo ponto. A partir daí, a campainha do seu alarme toca, dizendo que é tempo de encontrar um equilíbrio se afastando. Nos momentos mais íntimos, um homem pode repentinamente passar a sentir sua necessidade de autonomia e se afastar. É muito confuso para uma mulher ver um homem afastar-se porque algo que ela diz ou faz frequentemente aciona a partida dele. Geralmente, quando uma mulher começa a falar de coisas com sentimentos, um homem começa a sentir esse impulso para se afastar. Isso acontece porque os sentimentos aproximam mais os homens e criam intimidade, e quando um homem se aproxima demais, ele automaticamente se afasta. Não é que ele não queira ouvir os sentimentos dela. Em algum outro momento, nesse ciclo de intimidade, quando ele precisar se aproximar, os mesmos sentimentos que poderiam ter acionado sua partida farão com que se aproxime. Não é o que ela diz que aciona a partida dele, mas quando ela o diz. Quando falar com um homem? Quando um homem está se afastando, não é o momento para conversar ou tentar fazê-lo se aproximar mais. Depois de algum tempo, ele voltará. Ele aparecerá amável e agirá como se nada tivesse acontecido. Esse é o momento para conversar. Nesse momento de ouro, quando um homem quer intimidade e está de fato disponível para conversar, as mulheres geralmente não iniciam conversas. Isso acontece por essas três razões comuns. 1. Uma mulher tem medo de conversar porque da última vez que quis conversar, ele se afastou. Ela admite erroneamente que ele não se importa e que não quer ouvir. 2. Uma mulher tem medo de que o homem esteja aborrecido com ela e espera que ele inicie uma conversa sobre seus sentimentos. Ela sabe que se ela se afastasse dele, de repente, antes de se reconectar, ela precisaria conversar sobre o que aconteceu. Ela espera que ele inicie uma conversa sobre o que o aborreceu. Ele, no entanto, não precisa falar sobre seus sentimentos de aborrecimento porque ele não está aborrecido. 3. Uma mulher tem tanto a dizer que não quer ser rude e simplesmente começa a falar. Para ser educada, em vez de falar sobre seus próprios pensamentos, ela comete o erro de fazer-lhe perguntas sobre os sentimentos e pensamentos dele. Quando ele não tem nada a dizer, ela conclui que ele não quer ter uma conversa com ela. Com todas essas crenças incorretas sobre por que um homem não está falando, não é de admirar que as mulheres fiquem frustradas com os homens. Como fazer um homem conversar? Quando uma mulher quer conversar ou sente a necessidade de se aproximar, ela deve liderar a conversa e não esperar que um homem a inicie. Para iniciar uma conversa, ela precisa ser a primeira a começar a compartilhar, mesmo que seu parceiro tenha pouco a dizer. Enquanto ela o aprecia por ouvir, gradualmente ele terá mais a dizer. Um homem pode estar bastante receptivo a ter uma conversa com uma mulher, mas não ter nada a dizer de início. O que as mulheres não sabem sobre os marcianos é que eles precisam ter uma razão para conversar.
Eles não falam somente porque gostam de compartilhar. Mas se a mulher fala por algum tempo, o homem começará a se abrir e a compartilhar como ele se relaciona com o que ela compartilhou. Por exemplo, se ela fala de algumas de suas dificuldades durante o dia, ele pode compartilhar algumas das dificuldades do seu dia para que possam entender um ao outro. Se ela falar dos seus sentimentos em relação às crianças, ele poderá então falar dos próprios sentimentos em relação a elas. Quando ela se abre e ele não se sente acusado ou pressionado, então ele gradualmente começa a se abrir. Como as mulheres pressionam os homens a falar. Uma mulher, ao compartilhar seus sentimentos, naturalmente motiva um homem a falar. Mas quando ele sente que uma demanda está sendo feita para que ele fale, dá um branco na sua cabeça. Ele não tem nada a dizer. Mesmo que tenha alguma coisa a dizer, ele vai resistir porque sente a exigência dela. É difícil para um homem quando uma mulher exige que ele fale. Ela, inadvertidamente, o desestimula quando o interroga, especialmente quando ele não sente necessidade de falar. Uma mulher admite erroneamente que um homem precisa falar e que, por consequência, deve. Ela se esquece de que ele é de Marte e não sente necessidade de falar tanto. Ela até mesmo sente que, a menos que ele fale, ele não a ama. Rejeitar um homem por não falar é garantir que ele não tenha nada a dizer. Um homem precisa se sentir aceito da maneira que é. Só aí se abrirá gradualmente. Ele não se sente aceito quando ela quer que ele fale mais ou fica ressentida com seu afastamento. Um homem que precisa se afastar muito antes que possa aprender a compartilhar e a se abrir, precisará primeiro ouvir muito. Ele precisa ser apreciado por ouvir. Aí então, gradualmente, dirá mais. Como iniciar uma conversa com um homem? Quanto mais a mulher tenta fazer o homem falar, mais ele vai resistir. Tentar diretamente fazê-lo falar não é a melhor abordagem, especialmente se ele está se esticando para longe. Em vez de ficar pensando em como ela pode conseguir fazê-lo falar, uma questão melhor pode ser: como eu posso conseguir mais intimidade, conversa e comunicação com meu parceiro? Se uma mulher sente necessidade de mais conversa no relacionamento, e a maioria das mulheres o sentem, então ela pode iniciar mais conversas, mas com uma consciência clara de que não só aceita, mas também espera que algumas vezes ele esteja disponível e que em outros momentos ele instintivamente se afaste. Quando ele está disponível, em vez de fazer-lhe 20 perguntas ou de exigir que ele fale, ela poderia fazer com que ele soubesse que ela o aprecia mesmo que ele só escute. No começo, ela deve até desencorajá-lo de falar. Por exemplo, Mad poderia dizer: Jeff, você pode me escutar um pouco? Eu tive um dia difícil e quero falar sobre isso. Isso me fará sentir muito melhor. Depois que Mad falou por alguns minutos, então ela pôde parar e dizer: eu realmente aprecio quando você ouve meus sentimentos. Significa muito para mim. Esse reconhecimento o encoraja a ouvir mais. Sem apreço e encorajamento, um homem pode perder o interesse porque sente como se o fato de ouvir não estivesse adiantando nada. Ele não se dá conta do quanto a sua escuta é valiosa para ela. A maioria das mulheres, no entanto, sabe instintivamente o quanto ouvir é importante. Esperar que um homem saiba disso sem algum treinamento é esperar que ele seja como uma mulher. Felizmente, depois de ser apreciado por ouvir uma mulher, um homem aprende a respeitar o valor da conversa. Quando um homem não fala. Sandra e Larry estavam casados há 20 anos. Sandra queria o divórcio e Larry queria tentar ainda fazer com que o casamento desse certo. Ela disse: como é que ele pode dizer que quer continuar casado? Ele não me ama. Ele não sente nada.
Ele se afasta toda vez que preciso que ele fale. Ele é frio e sem coração. Por 20 anos, ele tem contido os seus sentimentos. Eu não estou disposta a perdoá-lo. Eu não permanecerei nesse casamento. Eu já estou cansada de tentar fazê-lo se abrir e compartilhar seus sentimentos, e ficar vulnerável. Sandra não sabia como tinha contribuído para o problema deles. Ela pensava que era tudo culpa do seu marido. Julgava que tinha feito de tudo para promover intimidade, conversa e comunicação, e que ele tinha resistido a ela por 20 anos. Depois de ouvir sobre homens e elásticos no seminário, ela caiu em prantos, pedindo perdão para o seu marido. Ela se deu conta de que o problema dele era problema deles. Reconheceu como tinha contribuído para o problema deles. Ela disse: eu me lembro, no nosso primeiro ano de casamento, eu me abria, falava dos meus sentimentos, e ele simplesmente se afastava. Eu pensei que ele não me amasse. Depois que isso aconteceu algumas vezes, eu desisti. Eu não estava disposta a ser machucada de novo. Eu não sabia que num outro momento ele teria condições de ouvir meus sentimentos. Eu não lhe dei uma chance. Eu deixei de ficar vulnerável. Eu queria que ele se abrisse antes que eu o fizesse. Conversas unilaterais. As conversas de Sandra eram geralmente unilaterais. Ela tentava fazê-lo falar primeiro com uma lista de perguntas. Então, antes que pudesse compartilhar sobre o que queria falar, ela ficava aborrecida com as respostas curtas dele. Quando ela finalmente compartilhava seus sentimentos, eles eram sempre os mesmos. Ela estava aborrecida por ele não estar aberto, amável e não compartilhar. Uma conversa unilateral pode ocorrer assim. Sandra: como foi o seu dia? Larry: ok. Sandra: o que aconteceu? Larry: o de sempre. Sandra: o que você está com vontade de fazer neste final de semana? Larry: eu não me importo. O que você quer fazer? Sandra: você quer convidar nossos amigos para vir aqui? Larry: não sei. Você sabe onde está o horário da TV? Sandra, aborrecida: por que você não conversa comigo? Larry, atordoado e em silêncio. Sandra: você me ama? Larry: é claro que eu a amo. Eu casei com você. Sandra: como é que você poderia me amar? Nós nunca conversamos. Como é que você pode simplesmente sentar aí e não dizer nada? Você não se importa? A essa altura, Larry se levantaria e sairia para uma caminhada. Quando ele voltasse, agiria como se nada tivesse acontecido. Sandra também agiria como se tudo estivesse bem, mas no fundo retrairia seu amor e seu calor. Aparentemente tentaria ser amável, mas no fundo seu ressentimento cresceria. De vez em quando esse ressentimento viria à tona e ela começaria um outro interrogatório unilateral sobre os sentimentos do seu marido. Após 20 anos, juntando evidências de que ele não a amava, ela não estava mais disposta a ser privada de intimidade. Aprendendo a apoiar um ao outro sem ter que mudar. No seminário, Sandra disse: eu passei 20 anos tentando fazer o Larry falar. Queria que ele se abrisse e ficasse vulnerável. Eu não me dava conta de que o que sentia falta era um homem que me apoiasse para me abrir e ficar vulnerável. É disso que eu realmente precisava. Eu compartilhei mais sentimentos íntimos com meu marido esse final de semana do que em 20 anos. Eu me sinto tão amada. É disso que eu tenho sentido falta. Eu pensei que ele tivesse como nos apoiar um ao outro. Sandra sempre reclamou que Larry não falava. Tinha-se convencido de que o silêncio dele tornava a intimidade impossível. No seminário, ela aprendeu a compartilhar seus sentimentos sem esperar e exigir reciprocidade de Larry. Em vez de rejeitar o silêncio dele, ela aprendeu a apreciá-lo. Fez dele um ouvinte melhor.
Larry aprendeu a arte de escutar. Ele aprendeu a ouvir sem tentar consertá-la. É muito mais efetivo ensinar um homem a ouvir do que a se abrir e ficar vulnerável. Quando ele aprende a ouvir alguém por quem se importa e é reconhecido por isso, ele aos poucos se abre e compartilha mais automaticamente. Quando o homem se sente apreciado por ouvir e não se sente rejeitado por não compartilhar mais, ele, gradualmente, começa a se abrir. Quando ele sente como se não tivesse que falar mais, então, naturalmente o faz. Se ela ainda estiver frustrada com o silêncio dele, ela estará esquecendo que os homens são de Marte. Quando um homem não se afasta. Liz e Jim estavam casados há 2 anos. Eles faziam tudo juntos, nunca se separavam. Após algum tempo, Jim se tornou progressivamente irritadiço, passivo, mal-humorado e temperamental. Numa sessão particular de aconselhamento, Lisa me contou: "Não é mais divertido ficar com ele. Eu tentei de tudo para animá-lo, mas não funciona. Quero que façamos coisas divertidas juntos, como ir a restaurantes, fazer compras, viajar, ir ao teatro, festas e dançar, mas ele não. Nós nunca fazemos nada. Só assistimos televisão, comemos, dormimos e trabalhamos. Eu tento amá-lo, mas estou com raiva. Ele costumava ser tão charmoso e romântico. Viver com ele agora é como viver com uma lesma. Não sei o que fazer. Ele simplesmente não arreda pé." Depois de aprender sobre o ciclo de intimidade masculino, a teoria do elástico, tanto Lisa quanto Jim se deram conta do que tinha acontecido. Eles estavam passando tempo demais juntos. Jim e Lisa precisavam passar mais tempo separados. Quando um homem se aproxima demais e não se afasta, os sintomas comuns são mau humor, irritabilidade, passividade e cair na defensiva. Jim não tinha aprendido como se afastar. Ele se sentia culpado quando passava seu tempo sozinho. Julgava que deveria compartilhar tudo com a esposa. Lisa também julgava que eles deveriam fazer tudo juntos. No aconselhamento, eu perguntei a Lisa por que ela tinha passado tanto tempo com Jim. Ela disse: "Eu estava com medo de que ele se aborrecesse se eu fizesse qualquer coisa agradável sem ele. Uma vez fui fazer compras sozinha e ele ficou realmente aborrecido comigo." Jim disse: "Eu me lembro desse dia, mas eu não estava aborrecido com você. Eu estava aborrecido porque perdi dinheiro numa transação de negócios. Eu, de fato, me lembro desse dia porque me lembro do quanto eu me senti bem por ter a casa inteirinha para mim. Eu nem me atrevi a dizer isso porque pensei que fosse magoar seus sentimentos." Lisa disse: "Eu pensei que você não quisesse que eu saísse sem você. Você parecia tão distante." Tornando-se mais independente. Com essa nova consciência, Lisa conseguiu a permissão que precisava para não se preocupar tanto com Jim. O afastamento de Jim, na verdade, ajudou-a a se tornar mais autônoma e independente. Ela começou a tomar mais conta de si. Quando começou a fazer as coisas que queria fazer e a conseguir mais apoio de suas amigas, ela ficou muito mais feliz. Ela liberou seu ressentimento com relação a Jim. Ela se deu conta de que tinha estado esperando demais dele. Depois de ouvir sobre o elástico, ela se deu conta de como estava contribuindo para o problema deles. Ela se deu conta de que ele precisava de mais tempo para ficar sozinho. Seu sacrifício amoroso não estava evitando que ele se afastasse e então voltasse, mas sua atitude dependente o estava sufocando. Lisa começou a fazer coisas divertidas sem Jim. Fez algumas das coisas que tinha estado querendo fazer. Uma noite saiu para jantar com algumas amigas. Outra noite foi ao teatro. Depois foi a uma festa de aniversário num boliche. Milagres simples. O que a surpreendeu foi como o relacionamento deles mudou rápido. Jim se tornou muito mais atencioso e interessado nela.
Em menos de 2 semanas, Jim começou a agir como no início do relacionamento. Voltou a querer fazer coisas divertidas com ela. Ele teve sua motivação de volta. No aconselhamento, ele disse: "Me sinto aliviado, me sinto amado. Quando Lisa vem para casa, ela fica feliz em me ver. É tão bom sentir saudades dela quando ela está longe. É bom sentir de novo. Eu tinha quase me esquecido de como é isso. Antes, parecia que nada do que eu fizesse estava bom o bastante. Lisa estava sempre tentando me pegar para fazer alguma coisa, me dizendo o que fazer e me fazendo perguntas." Lisa disse: "Eu me conscientizei de que eu estava culpando pela minha infelicidade. Quando assumi a responsabilidade pela minha felicidade, experimentei um Jim mais vibrante e vivo. É como um milagre." Obstruindo o ciclo de intimidade. Há 2 maneiras com as quais uma mulher pode, inadvertidamente, obstruir o ciclo de intimidade natural do seu parceiro masculino. Elas são: 1. Persegui-lo quando ele se afasta. E 2. Puni-lo por se afastar. A seguir, uma lista das maneiras mais comuns com que uma mulher persegue um homem e evita que ele se afaste. Comportamentos persecutórios. 1. Físico. Quando ele se afasta, ela o segue fisicamente. Ele pode andar até uma outra sala e ela o segue. Ou como no exemplo de Lisa e Jim, ela não faz coisas que quer fazer para que possa ficar com seu parceiro. 2. Emocional. Quando ele se afasta, ela o segue emocionalmente. Ela se preocupa com ele. Ela quer ajudá-lo a se sentir melhor. Ela sente pena dele. Ela o sufoca com atenção e elogios. Outra maneira com que ela pode emocionalmente impedir que ele se afaste é desaprovando sua necessidade de ficar sozinho. Ao desaprová-lo, ela está também puxando-o de volta. Outra abordagem é parecer ansiosa ou magoada quando ele se afasta. Dessa forma, ela protesta contra a intimidade dele e ele se sente controlado. 3. Mental. Ela pode tentar puxá-lo de volta mentalmente, fazendo perguntas que induzam a culpa como: "Como você pôde me tratar dessa maneira?" Ou "O que há de errado com você?" Ou "Você não se dá conta do quanto me machuca quando se afasta?" Outra maneira com que ela pode tentar puxá-lo de volta é tentar agradá-lo. Ela se torna excessivamente solícita e acomodada. Tenta ser perfeita de modo que ele nunca tenha qualquer razão para se afastar. Ela desiste de si mesma e tenta se tornar o que acredita que ele quer. Tem medo de estragar tudo por temer que ele possa ir embora, e por isso contém seus verdadeiros sentimentos e evita fazer qualquer coisa que possa aborrecê-lo. A segunda maneira mais importante que uma mulher pode, inadvertidamente, interromper o ciclo de intimidade de um homem é puni-lo por se afastar. A seguir, temos uma lista das maneiras mais comuns com que uma mulher pune um homem e evita que ele volte e se abra para ela. Comportamentos punitivos. 1. Físico. Quando ele começa a desejá-la de novo, ela o rejeita. Ela rechaça sua atenção física. Pode rejeitá-lo sexualmente. Ela não permite que ele a toque ou que fique próximo. Pode bater nele ou quebrar coisas no sentido de demonstrar seu descontentamento. Quando o homem é punido por se afastar, ele pode ficar com medo de alguma vez fazê-lo de novo. Esse medo pode evitar com que se afaste no futuro. Seu ciclo natural é então rompido. Pode também criar uma raiva que o impeça de sentir seu desejo por intimidade. Ele pode não voltar uma vez que tenha se afastado. 2. Emocional. Quando ele retorna, ela está infeliz e o culpa. Ela não o perdoa por tê-la negligenciado. Não há nada que ele possa fazer para agradá-la ou fazê-la feliz. Ele se sente incapaz de satisfazê-la e desiste. Quando ele retorna, ela expressa sua desaprovação
através de palavras, tom de voz e olhando para seu parceiro de uma certa maneira ferida. 3. Mental. Quando ele retorna, ela se recusa a se abrir e compartilhar seus sentimentos. Ela se torna fria e se ressente dele por não se abrir e falar. Ela para de acreditar que ele realmente se preocupe com ela e o castiga, não lhe dando a chance de ouvir e ser o mocinho. Ao retornar feliz para ela, ele é punido. Quando um homem se sente castigado por ter se afastado, pode vir a ficar com medo de perder o amor dela se afastar. Começa a não se sentir merecedor do amor dela se afastar. Pode vir a ter medo de tentar alcançar o seu amor de novo porque se sente desmerecedor. Ele admite que será rejeitado. Esse medo da rejeição evita que ele volte da sua jornada pela caverna. Como o passado de um homem pode afetar seu ciclo de intimidade? Esse ciclo natural no homem pode já estar obstruído desde sua infância. Ele pode ter medo de se afastar porque testemunhou a desaprovação da sua mãe ao distanciamento emocional do seu pai. Tal homem pode nem notar que precisa se afastar. Pode, inconscientemente, criar discussões para justificar seu afastamento. Esse tipo de homem, naturalmente, desenvolve mais o seu lado feminino, mas à custa da repressão de um pouco do seu poder masculino. Ele é um homem sensível. Ele tenta bastante agradar e ser amável, mas perde parte do seu eu masculino no processo. Ele se sente culpado em se afastar. Sem saber o que aconteceu, perde seu desejo, poder e paixão, torna-se passivo e excessivamente dependente. Ele pode estar com medo de ficar sozinho ou de ir para sua caverna. Pode pensar que não gosta de ficar sozinho porque, no fundo, está com medo de perder o amor. Ele já experimentou, na sua infância, sua mãe rejeitando seu pai ou o rejeitando diretamente. Enquanto alguns homens não sabem como se afastar, outros não sabem como se aproximar. O machão não tem problemas para se afastar. Ele simplesmente não pode voltar e se abrir. Bem no fundo, ele pode estar com medo de que seja indigno de amor. Ele tem medo de se aproximar e de se importar muito. Não tem ideia de como seria recebido se aproximasse. Tanto o sensível quanto o machão estão perdendo um quadro ou experiência positivos do seu ciclo natural de intimidade. Entender esse ciclo de intimidade masculino é tão importante para um homem como para uma mulher. Alguns homens se sentem culpados por terem necessidade de passar algum tempo nas suas cavernas, ou podem ficar confusos quando começam a se afastar e então, mais tarde, se encolhem de volta. Eles podem, erroneamente, julgar que alguma coisa está errada com eles. Por isso, é importante, tanto para homens quanto para mulheres, entender esses segredos sobre os homens. Homens e mulheres sábios. Os homens geralmente não se dão conta do quanto seu repentino afastamento e posterior retorno afeta as mulheres. Com esse novo insight sobre como as mulheres são afetadas pelo seu ciclo de intimidade, um homem pode reconhecer a importância de escutar sinceramente quando uma mulher fala. Ele entende e respeita a necessidade que ela tem de que ele reafirme que ele está interessado e que se importa. A qualquer hora que ele não tenha necessidade de se afastar, o homem sábio usa o tempo para iniciar conversas, perguntando à sua parceira como ela está se sentindo. Ele passa a entender seu próprio ciclo e reassegura à mulher, quando se afasta, que estará de volta. Ele pode dizer: eu preciso de algum tempo para ficar sozinho, e então nós teremos algum tempo especial juntos, sem dispersões. Ou se ele começa a se afastar enquanto ela está falando, ele pode dizer: eu preciso de algum tempo para pensar sobre isso e aí nós poderemos conversar de novo. O homem passa a entender seu próprio ciclo
e reassegura à mulher, quando se afasta, que estará de volta. Quando ele retorna para conversar, ela pode sondá-lo para entender por que ele foi embora. Se ele não tem certeza, que muitas vezes é o caso, ele pode dizer: eu não tenho certeza. Eu simplesmente precisava de algum tempo para mim mesmo, mas vamos continuar nossa conversa. Ele tem mais consciência de que ela precisa ser ouvida e que ele precisa ouvir mais quando não está se afastando. Além disso, ele sabe que ouvir o ajuda a tomar consciência do que quer compartilhar numa conversa. Para iniciar uma conversa, a mulher sábia aprende a não exigir que um homem converse, mas pede que ele verdadeiramente a escute. Com a mudança na sua ênfase, a pressão sobre ele é liberada. Ela aprende a se abrir e dividir seus sentimentos sem exigir que ele faça o mesmo. Ela acredita que ele irá, gradualmente, se abrir mais quando se sentir aceito e ouvir os sentimentos dela. Ela não o pune ou persegue. Ela entende que, às vezes, seus sentimentos internos acionam nele a necessidade de se afastar, enquanto, em outras horas, quando ele está no caminho de volta, ele está bastante apto a escutar os sentimentos íntimos dela. Essa mulher sábia não desiste. Ela, paciente e amavelmente, persiste com um conhecimento que poucas mulheres têm.